Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Faria, sou psicóloga clínica. Hoje eu vou falar do livro Pra Sempre Alice. O livro Pra Sempre Alice é da autora Lisa Genova, não sei se é assim que lê, acho que é Lisa Genova. E vai contar a história da Alice Rowland, que é uma mulher de 50 anos que foi diagnosticada com Alzheimer precoce. E aí o livro, né, vai mostrando a jornada dela, né, com o avanço da doença, a perda da identidade, perda de memória, a perda de dependência, né, com a maneira que afeta a família, afeta as relações. Assim, então, o livro é dividido em duas partes, né? A primeira mostra como que é a vida dela, como é que era a vida dela antes, né, do diagnóstico, antes dos sintomas, né? Ela é uma neurocientista, professora universitária, tem 2 filhos adultos, casada, e aí mostra a relação, né, com a rede, né, dela, assim, de convivência. Ela é brilhante no que ela faz, sabe? E aí vai mostrando como é que, na segunda parte, vai mostrando como a doença vai avançando, né? Como é que vai acontecendo o processo do avanço da doença. Assim, ela começa a apresentar primeiro sintomas de esquecimento, e aí ela ignora, né? Ela, né, leva como uma coisa normal, esquecer, né, esquecer alguma coisa, tudo mais, normal. E aí, na medida que os sintomas vão piorando, né, esses esquecimentos vão aumentando, aí ela procura uma médica e é dado o diagnóstico, né? E aí ela fica chocada com o diagnóstico, né? Porque ela já sabe o que vem pela frente, né? Ela tem conhecimento do que vem pela frente, então é um choque muito grande, sabe? E aí, conforme vai passando o tempo, ela tem que lidar com esse avanço, né, da doença. E aí começa a esquecer o nome dos filhos, o rosto do marido, ela começa a perder a noção espacial, ela começa a ter problemas com linguagem e orientação, né, e vai mostrando passo a passo de como vai aumentando o desenvolvimento, né, vai desenvolvendo a doença e como vai aumentando as dificuldades dela e da família, né, de lidar com tudo. Mas é claro que ela se esforça para manter essa independência, né, que ela sempre teve e tudo mais, mas à medida que a doença vai progredindo, ela vai precisando cada vez mais de ajuda, né? Tem um grupo de apoio que ela frequenta e conhece, né, pessoas com Alzheimer, também passando pelas mesmas questões que ela, né? Então o livro vai levando, né, para esse lado, esse processo, vai levando, vai mostrando esse processo, né? No final já está bem avançado, né? O marido vai sempre apoiando, sempre, né, aprendendo a cuidar dela com o passar do tempo, os filhos também. Então, falando de maneira mais focada nas questões psicológicas do livro, apresenta ali a perda da identidade, né? Alice, ela como se ela se definisse pela sua inteligência, né? Pela sua independência. E aí, com o tempo, ela vai perdendo isso. Então, ela acaba se perdendo também, né? Se deixando de se reconhecer. E é claro que traz também o medo da morte, porque ela sabe que o Alzheimer é uma doença terminal, né? E é claro que ela teme pela perda, né? Primeiro pela perda da sua autonomia, da sua capacidade de se relacionar com as pessoas, né? Mas antes da morte, tem essa morte social, sabe? E ela teme essa morte inicialmente, sabe? Sobre se perder de si, perder sua identidade, né? Que eu já falei, perder as relações, né? Então, fala sobre essa morte, essa primeira morte também. O livro também traz isso. O livro traz também uma questão importante, que é o poder do amor, esse poder da pessoa, né, acometida com a doença, ter um apoio, ter uma rede de apoio. Né? E aí mostra essa rede de apoio, né? Os filhos, o marido, eles se adaptando, né? Às questões que ela está apresentando, os sintomas que ela está apresentando, os sintomas viveram um sistema totalmente novo para a família, né? E um outro aspecto importante também, que eu acho importante para falar, é a relação dela com o marido. John, eu acho que é John o marido. O que acontece? Ele é um marido dedicado, amoroso, né? Ele cumpre ali o seu papel no cuidado da esposa, mas ele também tem uma sensação de luto, né? De perda, de isolamento. Então, para ele também é difícil ele se ver se perdendo a esposa, a mulher no qual ele sempre foi apaixonado, ele vai perdendo aos poucos aquela mulher. Então, também é uma questão interessante de se analisar, né? Como é que é para o marido dela. E tem as questões, as mesmas questões com os outros membros da família, que são os filhos, né? Eles já, né, eles têm, claro, uma noção de estarem também perdendo aos poucos a mãe, né? Tem cenas que ela esquece o nome deles, né? Então eles também também entram nessa dinâmica assim de até de culpa, entra numa dinâmica assim de ter que lidar, né? Com a perda da mãe ainda é vida, porque vai perdendo ela, a maneira com que ela sempre foi já não vai existindo mais, vai se diluindo com o tempo.
né? Então também é uma outra questão importante. Assim, só para finalizar, os grupos de apoio são importantes, sabe? São um outro braço ali da rede de apoio, né? Tanto para os pacientes quanto para as famílias, né? Para as famílias se apoiarem, para as famílias se entenderem. Então, eu acho que é importante citar essa questão também, sabe? Da importância que é a pessoa buscar, né? Buscar apoio para poder entender como outras pessoas vivem dentro da mesma condição e para as famílias se apoiarem também. Olha, eu acredito que uma mensagem extra que o livro traz também é sobre a fragilidade da vida, sabe? E aí traz a importância de se viver cada momento com intensidade, com prazer, né? Claro que a gente tem problemas, todo mundo tem problemas, mas diante da fragilidade que é a vida, qual que é o tamanho, né, desses problemas? É uma reflexão, acho que é importante para se fazer, tá bom? Então é isso, até o próximo.